Salve, salve, galera! Estamos começando mais um Antenados na Geral aqui pela Boas Novas. Sempre uma alegria ter a tua audiência e sempre com assuntos muito bacanas que são relevantes para a sua vida. Hoje a gente fala sobre missões, os desafios culturais das missões. E para debater sobre esse assunto, a gente traz ele que é pastor, missionário e coordenador do projeto Boas Novas e um dos fundadores da Jocum, Vanderlei Pinheiro Almeida. Uma honra tê-lo aqui, Vanderlei. Igualmente. Ele é pastor da Convenção Batista Brasileira, bacharel em teologia, escritor e missionário na África. Jairo de Oliveira. Uma honra tê-lo aqui, Jairo. Prazer, uma alegria imensa. Ele é pastor presidente da Catedral Esperança na Europa e um dos componentes da mesa diretora da Missão Global, Hudson Silva. Uma honra tê-lo aqui, Hudson. Prazer todo nosso. Ela é pastora, missionária da rede missionária Sal e Luz, Rede Miss, é bacharel em teologia, com ênfase em missões e tem trabalhos missionários no Morro do Alemão, aqui no Rio de Janeiro, base da Rede Miss, Guiné-Bissau, África e Paraguai. Neuza Maria Farias. Uma honra tê-la aqui, Neuza. É sempre bom estar presente. Legal. Eu sou suspeito porque eu gosto muito de falar sobre missões. Então, hoje eu me sinto muito à vontade. Muito se tem investido em obras missionárias, né? Ainda existem grandes necessidades de investir e ampliar os projetos missionários e onde as missões devem ter esse foco. Eu, há um tempo atrás, conversava com um grande homem de Deus, assim, que tem um chamado muito específico de missões, e ele me falava que missões, às vezes, ficou um pouco no passado, modelos que ficaram no passado, e de que o mundo, de uma forma global, mudou muito, né? Áreas em que a gente precisa evangelizar são áreas muito difíceis de se entrar com os modelos do passado. E de que a formação de pessoas daquela localidade, daquela especificidade cultural, esse avanço para entrar com missões nessas outras culturas, é um desenvolvimento que talvez a gente fique um pouco para trás. Como vocês que são pessoas muito envolvidas em missões, Hudson com trabalhos na Europa, fundador de Jocum, missionário pela JMM, quer dizer que é uma junta excepcional, tradicional, histórica. Neuza com trabalhos assim esplendorosos. Qual é a visão de vocês da atualidade em relação a esses avanços culturais em missões? Bom, eu acredito que como o mundo está evoluindo em todas as coisas, os métodos também têm que ser evoluídos, não é? Não tem como você fazer um trabalho em pleno século XXI usando os mecanismos do século passado. É preciso ter essa reciclagem. E eu acho que a melhor forma hoje de se entrar nos campos é através da sua profissão, né? Se você tiver uma profissão, eu acho que é um caminho mais rápido para se entrar nos campos. Vanderlei. Fique à vontade, fique à vontade. Falando a nível, né, vamos dizer assim, de missões transculturais, né? Uhum. A melhor metodologia é essa, é através do missionário que vai com uma profissão. Antigamente o missionário ia para implantar a igreja, né? Então a visão que se tinha, eu vou para, aqui a maioria dos representantes estamos conversando, trabalham na África. Vamos para lá para evangelizar, para pregar o evangelho. Então, vamos falar de Jesus, implantar a igreja e tal, discipular. Hoje em dia, eu creio que a visão, eu talvez possa até estar exagerando um pouco, mas o Jairo, né? Jairo. Pode falar, mas que está lá no campo, mas eu acho que o caminho é por aí mesmo. É pessoa que chega com uma profissão, né? Com uma atividade para desenvolver naquele país, porque muitos países, inclusive hoje, estão fechados para o missionário tradicional. Você chega na imigração e vai dizer assim, o que você é? Sou missionário, sou pastor. Não tem nem acesso através da imigração, né? Só uma pequena correção, eu trabalho com a Missão para o Interior da África, né, embora batista, nos últimos 12 anos trabalhando com a Missão para o Interior da África, em alguns países africanos, mais recentemente no Quênia, e a gente acredita que existem hoje cerca de 6 mil povos ainda não alcançados com o Evangelho, de acordo com o projeto Josué. Boa parte desses povos estão em contextos muçulmanos, contextos fechados, onde o acesso a eles é extremamente desafiador. E, de fato, o missionário no modelo tradicional, ele enfrenta muitas dificuldades para penetrar nesses contextos e comunicar o Evangelho. Então, o desafio mundial hoje da evangelização tem requerido das agências, dos missionários, muita criatividade, além de perseverança, dedicação, de maior preparo,
tem requerido muita criatividade para que o Evangelho seja pregado com eficácia, com relevância e também de uma forma que protege a vida daqueles que são alcançados com o Evangelho da perseguição. Eu queria ouvir, Hudson, a Europa vive assim um pouco de uma mortificação do protestantismo, né? Nos últimos anos assim houve uma queda muito grande do que a Europa representou para o protestantismo a nível mundial. Qual é o teu olhar de missões daquilo que você desenvolve do cristianismo, do protestantismo lá na Europa? Eu estou há 25 anos fora do Brasil. Fui enviado como missionário, ainda solteiro, pela minha igreja-mãe, a Assembleia de Deus. Durante esses 25 anos, 6 anos eu dependi muito do Brasil, tanto a nível de formação, como a nível de provisão. Eu nunca agradeci o Brasil publicamente por ter me sustentado no campo missionário. E agradeço muito a Assembleia de Deus de Patinga, Minas Gerais. Amém. E também a Igreja ADET, ali no Distrito Federal. São parceiros, são aliançados, estamos aliançados em amor com a ADET. E eu quero dizer que o Brasil, no meu ponto de vista, que você perguntou, é um gigante adormecido em relação a missões. Nós devemos realmente usar esta oportunidade para que a nossa voz chegue ao coração, principalmente da liderança do Brasil. O Brasil patrocina hoje todo tipo de vaidade de celebridades. O Brasil faz todo tipo de investimento local e 5% da renda das igrejas brasileiras estão onde Cristo não foi anunciado. Missões transculturais, missões, no termo bíblico da palavra, é evangelizar onde Cristo ainda não foi evangelizado. Isso é missões. Evangelização é local. Missão transcultural é isto. É pregar onde Cristo ainda não foi anunciado. E hoje a gente percebe, desses 7 bilhões de habitantes no planeta Terra, 3,6, 3 bilhões e 600 milhões nunca tiveram contato com o Evangelho, de forma alguma. Nem por literatura, nem por rádio, nem por televisão. Eles estão perdidos no escuro, estão indo para o inferno, não porque rejeitaram a Cristo, mas porque não tiveram oportunidade de conhecê-lo. Então, o Brasil é um gigante, você perguntou, e eu respondo, Brasil, no meu ponto de vista, vendo da Europa, porque hoje o meu papel na Europa, a minha igreja, que Deus me deu a graça de fundar, começar, nós estamos em 22 países, nós temos um objetivo, criamos uma igreja para ser uma plataforma de lançamento de missionários para o mundo não alcançado. A minha igreja, ela sustenta missionários em 22 nações. Exatamente porque nós entendemos que esse é o papel da igreja. Amém. Evangelizar local e fazer missões transculturais até onde Cristo não foi anunciado. Amém. Neuza, quer falar? Não, eu queria pegar o gancho do Jairo, que ele falou com a questão do preparo. Não é? É impossível você sair para fazer missões e querer que isso funcione com eficácia sem um preparo antes. Não, eu vou, pego a minha malinha, arrumo as minhas coisas e vou. E chega lá, você não conhece a cultura, não conhece a língua, não conhece os costumes, volta frustrado e ainda pode estragar o trabalho que está lá, semeando, começando, não é? Por falta de preparo. Então, essa necessidade de um bom preparo é primordial para que se faça a missão. Não é? As estatísticas dizem que 80% dos missionários que voltam do campo, frustrados, magoados, decepcionados, sem vontade de regressar, não é porque não tinham um chamado de Deus, é porque não tiveram o preparo devido. Exatamente. O Brasil necessita urgentemente de preparo transcultural. Agora quando a tua fala, Hudson, de todos aqui, eu queria até ouvir o Jair em relação a isso, que é de uma denominação tradicional, eu fui criado na Igreja Batista, eu percebo que a igreja perdeu esse olhar em relação a isso.
quando ele fala de agência, na minha opinião, modesta opinião, a agência missionária é uma anomalia. A agência missionária é uma anomalia daquilo que a igreja não faz. Eu entendo que um braço da igreja importantíssimo do comissionamento de Jesus, que é olhar aos perdidos, a igreja às vezes está olhando muito para si própria e acha que essa função é de outro. Ela terceiriza essa função. Eu queria ouvir vocês sobre isso. Eu fui treinado numa agência. A agência que me treinou, o treinamento que ela me deu, a minha igreja local não me daria. Perfeito, entendo. Ela funcionou como um braço positivo. Do corpo de Cristo, né? Embora o que você disse aí, tem muita razão. A igreja, muitas igrejas, elas aliviam a consciência, dizendo assim, ó, isso, vou mandar uma ofertinha para uma agência. E não se preocupa de que o verdadeiro missionário, ele nasce na igreja local. Sim. Ele aparece ali. Agora, a agência tem o seu valor quando ela treina. O meu mentor, aqui no Brasil, já em memória, pastor Valdemar de Carvalho, um homem que o Brasil precisava conhecer. Todo o Brasil precisava conhecer esse homem. Um homem que deixou de ser pastor-presidente para dirigir uma agência missionária chamada Kairos. E que enviou centenas de missionários para o mundo. Eu sou um deles. Eu não posso dizer que eu dei certo, porque eu estou dando certo. Agora, você disse bem, a igreja não pode aliviar a consciência jogando tudo em cima da agência. Agora, a agência tem o seu valor. Sim, eu concordo plenamente. Entendo que a agência é uma terceirização, né, do trabalho missionário que a igreja deveria fazer com excelência. E comentando um pouco sobre a questão dos povos não alcançados, como missionário transcultural, servindo fora do Brasil, uma pergunta muito comum que eu ouço é: por que ir para tão longe, se aqui por perto há tanta necessidade, né? Até escrevi um livro que um dos capítulos é tentando responder essa pergunta. E eu tenho tentado explicar para algumas pessoas que existem perdidos e perdidos. Existem perdidos, por exemplo, que vivem num país onde eles têm acesso a uma igreja. Eles têm acesso à Bíblia traduzida na sua língua materna. Eles podem chegar em casa, né, ligar a televisão e assistir a Rede Boas Novas. Eles podem ligar o rádio e ouvir a palavra de Deus através do rádio. E, infelizmente, nós vivemos num mundo que abriga perdidos que não têm à disposição deles o Evangelho. Verdade. Não há igrejas, não há folhetos, não há bíblias, não há missionários. Simplesmente o Evangelho não está disponível. Servindo no norte da África, eu certa vez ouvi de uma senhora: você é o primeiro cristão que eu estou tendo a oportunidade de conhecer na vida. E eu fiquei pensando, meu Deus, se outros missionários não vierem, eu terei sido, nos 2 anos que estou aqui, a única oportunidade na vida dessa mulher de ouvir o Evangelho. É muito forte isso. Não, muito forte. Isso é a grande questão. Aqui onde há a grande necessidade que as pessoas dizem, as pessoas têm acesso a todo tipo de informação. E há a liberdade de você sair com a Bíblia embaixo do braço, com folhetos para você entregar, para você falar livremente de missões. Há lugares que você não pode sequer, não é, dizer que é cristão. Então, é necessário que você toque essas nações, que você toque esses países, que aí toque, pelo menos toque, vai lá e toque naquela nação, que um se converta e ele aí multiplica isso. E aí vem o processo de evangelização, mas é necessário tocar as nações. E muitas nações ainda precisam ser alcançadas. E aqui dentro do próprio Brasil você tem segmentos que não são alcançados, como índios, ribeirinhas, ciganos. Você tem segmentos aqui Eu preciso que não ir para o break, mas a gente volta no próximo bloco, aprofundando esse assunto muito bacana, falando sobre missões. Eu volto já, com mais Antenados na Geral. Fica ligado, não zapeia não troque de canal. Aqui tem assuntos relevantes para a sua vida. E eu volto já, com mais Antenados na Geral. Mas eu bem sei. Legal, estamos de volta. Rapaz, quando eu estou pilotando aqui, um abraço para o André Câmara, que não pôde pilotar o programa hoje, estou aqui substituindo. Mas a galera bota música boa, cara. Não sei porquê, cara. Safari Flight aí, Desperate, muito legal, cara. Parabéns aí, hein? Legal, e a gente voltando, né? Assim, a tecnologia, né? A internet, os meios de comunicação contribuem para minimizar as barreiras culturais. Em missões,
essa ferramenta é utilizada? Como vocês veem assim, essa questão tecnológica, essa questão da modernidade? Como é lidar com isso? Né? A gente falou dos modelos tradicionais, mas como é usar essa modernidade também na potencialização de missões? Depende muito, né? Por exemplo, eu trabalho numa região aqui no Brasil que tecnologia, por exemplo, tem lugar lá que não tem nem telefone. Fala de Brasil, né? A gente hoje, o pessoal fala de internet e tal. Isso é na metrópole, né? Na metrópole. Eu trabalho no Vale do Jequitinhonha, uma das regiões mais pobres do Brasil. Minas Gerais. No sudeste, no nordeste de Minas. É área do polígono de seca também, emenda com o Nordeste. E ali é muito seco, muito pobre. Então, tem lugares ali que nem tem luz, graças a Deus. Às vezes a pessoa fala, não tem luz não, né? Afinal, luz já tem. Mas telefone é uma dificuldade, né? Só dentro das cidades mesmo ainda tem. Por exemplo, uma das cidades que eu trabalho não tem assim, operador de telefonia fixa. Todo mundo tem celular. Então, até o comércio, tudo funciona com celular. Né? Só quem tem uma linha fixa é a galera que ainda está na época do fax. Entendi. Entendeu? Então, o pessoal se comunica comercialmente com os grandes centros pelo fax. Agora, de um modo geral, é só o telefone celular. Agora, dentro da cidade, você saiu 50 metros de dentro da cidade e você já não tem mais comunicação nenhuma. Aí o meio forte e assim é o rádio. O rádio é uma coisa fantástica, né? A gente nas grandes cidades já não ligamos muito, né, vamos dizer assim, usamos menos o rádio, nos ligamos muito na televisão, na internet, mas um dos meios mais fantásticos para se alcançar, por exemplo, nós estamos falando, né, de transmissão transcultural, você falou aí, 3 bilhões, né? Nós temos no Brasil ainda cerca de 1000 cidades, 1000 povoados que não têm igreja. Né? Há um tempo eu estava compartilhando numa igreja, eu esqueci o nome da cidade agora, mas teve um time de uma cidade do Rio Grande do Sul, né, que veio jogar aqui no Rio. Essa cidade, 64% da população dela é evangélica. E a 20 quilômetros dela tem uma cidade que não tem igreja. Então, isso é a realidade ainda no Brasil também, porque a igreja evangélica cresceu, o evangelho cresceu muito no Brasil, mas cresceu nos grandes centros. Só mais uma coisa que eu lembrei agora, por exemplo, Paraíba, João Pessoa e Campina Grande, se eu não me engano, 80% dos crentes da Paraíba estão em João Pessoa e Campina Grande. O interior da Paraíba não tem. Então, apesar dessa facilidade de Bíblia e tal, né, mas, por exemplo, lá onde eu trabalho, a primeira viagem missionária que nós fizemos para lá, eu levei 1000 Bíblias, distribuímos para o povo não sabe ler. Exatamente. O sertão ele é carente dessa questão. Então, nós estamos com uma equipe agora, até eu queria aproveitar, lembrei disso agora, algumas pessoas podem falar, esse camarada é fundador da Jocum. Na verdade, eu sou membro da equipe que fundou a Jocum no Rio de Janeiro. Nós estamos em 12, uma equipe de 12 pessoas, fundamos a Jocum no Rio de Janeiro. Né? Jocum no Brasil foi fundado por um norte-americano chamado Jim Style, um abração para ele, está lá em Curitiba agora. E nós viemos para cá no início da década de 80, na época do boom de missões, e a galera, nós tínhamos cerca de 200 obreiros lá em Jocum, um monte foi para a África, para a Ásia, tem gente espalhada pelo mundo inteiro. E Deus aprove me deixar aqui no Brasil, né, me levar para o Vale do Jequitinhonha. Sobre as tecnologias, observa-se que, quando a igreja não faz o uso devido dela, os outros fazem. A Primavera Árabe, por exemplo, ela foi toda movimentada através do Facebook e Twitter. Derrubou os impérios lá, os ditadores lá, os governos mais poderosos árabes, da Tunísia ao Egito, Síria, caíram. Líbia. Tudo, a Síria ainda não caiu, né? Mas aquela movimentação toda, né? Tudo através da tecnologia. Essa semana está se falando do Estado Islâmico, né, que está arrebanhando adeptos ao redor do mundo, espalhando a sua ideologia. O problema da França hoje, da Europa, é exatamente isso. Não tem como privar o cidadão europeu da sua liberdade ou das suas liberdades. E, entretanto, eles estão lidando com esse problema de que a ideologia islâmica está avançando entre os jovens, atenção, entre os jovens árabes nascidos na Europa.
nascidos na Europa. Então, a tecnologia... Agora, o que me preocupa muito no Brasil, e permita-me dizer, você falou aí de uma igreja, de uma cidade com uma igreja enorme, com 80%, 60% dos habitantes, né? Em torno de 80% dos crentes da Paraíba. Jesus eu posso estar exagerando um pouco, mas claro, eu tenho certeza que é acima de 65%. Claro, o Senhor Jesus disse na sua palavra que quanto mais lhe foi dado, mais lhe será cobrado. A Igreja do Brasil, mais uma vez eu digo, é um gigante adormecido nesse sentido. Porque de quem o Senhor vai requerer essa cidade ser igreja? De quem está aqui no Brasil. Agora, o problema é que nós temos hoje países... O meu país onde estou hoje, ele é 0,4% de evangélicos. Portugal. Portugal, 0,4%. Nem 0,5% do país é evangélico. Essa última estatística da Aliança Evangélica Portuguesa. E mesmo assim, nós estamos como uma igreja viva que está preocupada com os países realmente não alcançados. Como disse o missionário aqui, Portugal é um país que figura como um país menos alcançado, porque ele tem igrejas cristãs, católicas, tem acesso à Bíblia, tem televisão, tem rádio, tem programas de televisão evangélicos, e é considerado um país menos alcançado. Porém, existe o país não alcançado. Por exemplo, eu estive agora no Egito, eu fiquei impressionado. Eu estive mês passado no Egito, a Rádio Transmundial está fazendo um trabalho maravilhoso através da pregação do Evangelho na língua árabe. Eles estão chegando nos recantos da Síria, do Líbano, do Iraque, patrocinados por uma igreja egípcia, do pastor Samé, que eu conheci, estive com ele numa conferência. O pastor Samé hoje é a maior igreja árabe no mundo, que está entrando na Síria, no Iraque. Onde está o problema? Onde estão as dificuldades? E através da Rádio Transmundial. Eu acredito que se a palavra de Deus não é capaz de nos mover a realizar a obra missionária como igreja brasileira, se os desafios mundiais, se os perdidos nos povos não alcançados não são capazes de nos mover como igreja brasileira em relação à obra missionária, pelo menos o exemplo dos missionários que vieram nos trazer o Evangelho deveria nos mover, não é? Nós somos fruto de trabalho missionário. Sim. Missionários que séculos atrás, ou há um século atrás, eles entenderam que o Brasil precisava de Jesus, deixaram as necessidades do seu próprio povo, do seu próprio país e vieram. Alguns foram sepultados aqui no nosso Brasil, no nosso solo, deram as suas vidas, dedicaram as suas vidas para que o nosso povo recebesse a palavra de Deus. Hoje nós temos igrejas, bíblias, pastores, missionários, e por que não compartilhar o Evangelho com os povos não alcançados? Por que reter a boa mensagem só entre o nosso povo? Infelizmente, eu acho que nós vivemos hoje num hedonismo muito grande, não é? Voltado para um egoísmo, não é? É o meu, eu preciso ter ao invés de ser, e eu não preciso ir, alguém vai e faz, não é? É o eis-me aqui, mas envia o meu irmão. Não me envie o meu irmão. Eu até contribuo, eu até oro, mas eu não vou. E o chamado é para todos, não é? O chamado não foi específico para um ou para outro, e o missionário ele não é um super-herói. Eu acho que o trabalho é para todos nós. O ide por todo mundo e pregar o Evangelho não foi especificamente para o Jairo, não foi especificamente para mim, não foi especificamente para nenhum dos nós. É para todos. É um chamado para todos. Eu penso que o mundo hoje, ele precisa que a igreja... Por que eu falo igreja brasileira? Poxa, a igreja brasileira é a igreja que mais rende dinheiro no mundo. É a igreja mais rica do mundo. Não tem para ninguém hoje. Não tem para a América, não tem para... Olha, o Brasil hoje é o país que mais... onde existem pessoas que mais dão dinheiro para a igreja. Esse país tem muito dinheiro, o povo dá dinheiro para a igreja com muito prazer e financiam vaidades. Agora, o que acontece?
Missões não pode ser. Eu considero que o Brasil hoje tem três tipos de igrejas. Aquela igreja que tem uma visão missionária romântica. Gosta de missão, acha bonito, acha lindo, é de Deus, é Bíblia, mas não faz nada, só tem palavra. Existe a outra igreja militante, que realmente está a fazer missões, que investe em missões. Aquela igreja que realmente está preocupada, tem dinheiro, investe dinheiro em missões, investe em missionários, em preparação transcultural. Mas existe aquela outra igreja, que me preocupa mais ainda, que é aquela igreja que não está preocupada com missões, ela está abrindo impérios. Ela manda missionário para Portugal, o cara chega lá, tem que abrir. A igreja do cara aqui chama igreja não sei de quê, Jacarepaguá. Aí chega lá, tem em pleno Lisboa, igreja não sei de quê, Jacarepaguá. Campo, né? Campo de Jacarepaguá. Esse romantismo tem que acabar, esses impérios têm que acabar. Missões se faz com uma lucidez bíblica, ide por todo mundo. Eu hoje ajudo igrejas e pessoas e missionários que não fazem parte da minha denominação. Eu estou a fazer pelo reino. Amém. A ideia é que o reino seja estabelecido, né? E eu penso que é nesse caminho que devemos andar. Verdade. Agora, voltando até à questão da tecnologia que você falou, por 2 vezes o uso da tecnologia foi primordial em situações onde o missionário estava longe e foi o momento de pastoreá-lo. Uma missionária estava passando por uma dificuldade no país onde ela estava, foi um golpe militar, e ela em desespero. E era a hora que pegava o telefone, ou então via Skype, para poder conseguir falar e desabafar e perguntar o que eu faço. É o momento de você pastorear. Então, eu acho que a tecnologia ela é válida para essa questão, porque nem sempre a igreja que envia consegue ir até o campo para pastorear o seu missionário. E a tecnologia ajuda nesse momento, não é? Facilita, aproxima. E, às vezes, é mais fácil você conseguir falar com o outro lado do mundo do que aqui, dentro da nossa própria cidade. Verdade. Uma limitação, ainda pensando na tecnologia, considerando todo o seu potencial, né, mas uma limitação é ainda das ditaduras, né, que controlam as redes sociais. E a China mesmo, né, muito controlada. Então, esse é um desafio. No entanto, Deus tem usado, eu tenho ouvido testemunhos, eu pessoalmente eu tive a oportunidade de trabalhar no discipulado de alguém que foi alcançado pelas redes sociais e que depois foi feito um contato no país onde eu estava servindo e eu pude me aproximar da pessoa e iniciar um processo de discipulado. E sei de muitos outros testemunhos de povos, por exemplo, da Somália, um país fechado, um país perseguidor da igreja, em que muitos da Somália têm sido alcançados através de programas na internet, Twitter, Facebook e assim por diante. Legal. Eu vou pro break rapidinho, mas eu volto no próximo bloco com Antenados na Geral e a gente hoje falando sobre missões. Fique ligado. Antenados volta já e você está no lugar certo. Aqui é Boas Novas. Antenados na Geral tem sempre um assunto muito bacana para você. Volto já. Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral. E hoje a gente está falando sobre missões. E em países muçulmanos, né, já foram citados aqui, por exemplo, a mulher não tem voz. E em cidades europeias, como Amsterdã, existe uma cultura de uma verdadeira liberalidade, né? A questão de drogas, de bebidas. Como adequar o trabalho missionário a essas realidades? Assim? É um grande desafio, né? Eu tenho tido o privilégio ao longo dos anos de trabalhar com muçulmanos em 2 países do norte da África, mais recentemente no Quênia, com refugiados muçulmanos. E essa questão da mulher é uma questão de extrema importância, né, para o desenvolvimento do trabalho. A minha esposa tem tido a alegria de conduzir algumas muçulmanas a Cristo. Uma coisa muito interessante é como as muçulmanas se aproximam dela. Pelo fato de ela ser ocidental, pelo fato de ela não ser muçulmana, toda uma questão de curiosidade, né? Como é que é no seu país? Você escolheu o seu marido, né? Você casou com um homem que ama. E até mesmo há muito temor entre elas de questionarem o sistema
com medo de serem denunciadas para o imã, para a autoridade religiosa. Então, acabam se aproximando da minha esposa, abrindo o coração, fazendo perguntas, colocando as suas dores. É algo desafiador trabalhar com as mulheres muçulmanas em vários contextos por causa da posição que a mulher tem, né, no Islã. Mas é extremamente importante porque são elas que educam os filhos, né? Os maridos, no contexto muçulmano, o homem pode ter até 4 mulheres, normalmente estão fora de casa, trabalhando para trazer o sustento para casa, e são as mulheres que estão educando, ensinando, criando os filhos, e uma vez que você consegue alcançar o coração da mulher, você está influenciando aí toda uma geração com o Evangelho. Legal. Eu penso que você mencionou aí na sua pergunta sobre Amsterdã, né? Hoje, nosso maior desafio na Europa não é tanto o islamismo. O islamismo realmente é um grande problema hoje para a Europa. A Europa abraçou uma grande quantidade de imigrantes islâmicos e hoje está sendo atacada por alguns deles, e não podemos generalizar. Mas eu penso que o maior problema hoje da Europa é exatamente o humanismo. Uhum. O homem como centro de tudo. Sim. Esse humanismo que leva ao ateísmo, né? Ou esse humanismo que aceita tudo como verdade, né? E que rejeita o relacionamento com Cristo. Há duas formas de evangelizar na Europa que me chamou a atenção. Primeiro foi a reevangelização. Foi lá que eu escutei pela primeira vez essa palavra. Reevangelizar os povos europeus. E realmente a Europa foi o berço de avivamentos gigantescos, né? E nós vimos pela história que isso, e fica aqui um alerta para o Brasil, a Europa investiu muito em patrimônio e esqueceu de pessoas. E o Brasil está andando por esse caminho, tem muito patrimônio. Você vê coisas aqui gigantescas, mas relacionamento, aquilo que é igreja de fato, relacionamento, o convívio, o amor, né, isto está se tornando raro. Outra forma de evangelizar que eu encontrei na Europa foi em relação aos muçulmanos. Também a pré-evangelização. Não havia escutado isto. E achei interessante como que algumas igrejas árabes, na Tunísia, no Líbano, na Líbia, estão a evangelizar. Eles estão usando esse método de pré-evangelização, mostrando os valores, os princípios do Evangelho, do Reino, sem pregar o Evangelho puramente. Por exemplo, há certas abordagens em que se convida as crianças muçulmanas para passarem uma semana em um parque de diversão cristão, onde elas aprendem os valores cristãos, respeito aos pais, a não violência, e quando elas voltam para casa, os pais ficam abismados, boquiabertas, dizendo, poxa, o que vocês fizeram com meus filhos que voltaram todos melhores? Aí, então, abre-se uma porta para evangelizar. Dá-se o nome disso de pré-evangelismo. É a questão dos valores, né? Isto. Reavivando os valores, né? É a única forma hoje, é uma das formas eficazes de evangelizar muçulmanos. Você mostra os valores cristãos, os princípios cristãos. Eu estive num acampamento no Egito com 620 crianças muçulmanas. Não lhes foi contado nenhuma história bíblica cristã, não lhe foi feita nenhuma oração cristã, não lhes mencionaram uma vez sequer o nome de Jesus, mas os valores estavam lá, o respeito pelos pais, o respeito uns pelos outros, a não violência, o amor ao próximo, o sacrificar-se, o trabalhar em equipe, coisas que são nossas por direito, como cristãos. Essas crianças depois voltam para casa. E os pais ligam para os pastores dizendo, não dá para ficar mais uma semaninha aí, não? E ao falar de islamismo,
até para os telespectadores aí ficarem encorajados com o que Deus está fazendo no mundo, né? Nos últimos 30 anos, mais muçulmanos vieram a Cristo do que nos 1.300 anos anteriores de história. Deus está fazendo uma grande obra no mundo muçulmano hoje, e até o Estado Islâmico, eu acredito que tem contribuído com as suas atrocidades, e a contragosto, mas eles têm contribuído para o avanço da tarefa missionária. Povos na Síria e no Iraque, que eram não alcançados, que viviam sem nenhum acesso ao Evangelho, estão agora sendo deslocados para países cristãos, estão entrando em contato com a fé cristã em vários países da Europa, e até mesmo aqui no Brasil, né? Nós temos em várias cidades brasileiras populações de sírios, de iraquianos, de refugiados, ou seja, pessoas que não querem sair do Brasil, que não querem aprender o árabe, que não querem ir até a Síria, podem evangelizar sírios, podem evangelizar iraquianos nas suas próprias cidades, não é? Então Deus está nos dando a oportunidade, os refugiados, os muçulmanos estão batendo a porta. E eu digo que o islamismo é hoje um desafio inevitável. Porque se nós não formos até os muçulmanos, eles virão até nós. Mais cedo ou mais tarde, eles virão até nós, e é bom que estejamos preparados para esse relacionamento, para acolhê-los e evangelizar. Eles já estão aqui, né? E um fator interessante nisso também, né, é que, por exemplo, um grande número desses muçulmanos estão desiludidos, né, com o islamismo, né, por causa de todas essas coisas que estão acontecendo, né? Então, quer dizer, a porta fica escancarada para ele ouvir o evangelho, né? Então, quando a gente entra por esse caminho, justamente esse, a gente, às vezes, tem muitas pessoas que querem chegar e já falar de Jesus. Tem que mudar de vida, não sei o quê. Não, é apresentar os valores do Evangelho. Eu lembro de uns anos atrás, lá no interior de Minas, veio um missionário holandês, foi trabalhar numa cidade extremamente católica. Então, por exemplo, todas as propriedades da cidade eram da Igreja Católica. Então, o padre avisou todo mundo, ninguém aluga a casa para ele, né? Então, ele foi morar numa casa lá praticamente abandonada. E aí, o que ele foi fazer? Ele começou a atender às necessidades do povo. Então, um dos grandes problemas que tinha na cidade era a mortalidade infantil, uma das cidades com maior índice de mortalidade infantil. Ele começou um trabalho nessa área que levou a mortalidade infantil quase a zero. Aí, o que aconteceu? Ele ganhou o direito de pregar o Evangelho. Então, não adianta dizer, não escuta ele. Você vai escutar quem? O camarada que trouxe os valores, trouxe o que eu estava precisando, ou aquele que diz que não é para ouvir ele porque ele não é da nossa religião? Não, e acho que, acima de tudo, a questão do relacionamento ela é primordial, né? Se você pega uma mulher, de repente, muçulmana, e consegue se relacionar com ela, quebrando paradigmas, Jesus quebrava os paradigmas, né? Levantando a estima dessa mulher que está ali, subjugada, de repente é a quarta no relacionamento, trazendo a ela a importância dela como mulher, como mãe, como esposa, como ser criado por Deus, fica mais fácil de pregar o Evangelho, de trazer a ela a sua estima, não é? De falar para essa mulher que muitas das vezes ela fica ali sem entender. Por que eu estou aqui? Que papel é esse? Por que tem que ser assim? Você vê quando ela chega para sua esposa e diz assim, você escolheu o seu marido, você tem direito a escolher, eu não tenho direito de escolha. E você dizer para ela, não, você tem direito de escolha sim. Você pode escolher. Não é? Você é um ser que tem direito à escolha, você tem direito à vida. E falar isso e se relacionar, acho que a base de tudo é o relacionamento. E que hoje nós temos muita dificuldade de fazer isso, até por causa dos meios virtuais. Você está muito mais voltado para si, né? Cada um com seu aparelhinho voltado para si. E onde é que está o relacionamento? Não se faz missões sem se relacionar. Impossível. Eu acredito que esta abordagem, ela é uma abordagem extremamente importante. Mas, como muçulmano, deve se lembrar que, para chegar a este nível, há um caminho imenso a percorrer. Até se aproximar de uma mulher muçulmana. Sim. Até se aproximar de um muçulmano. Na Europa, todos os imigrantes chegaram, Portugal abriu as portas para 7.000 imigrantes. É a cota de Portugal nessa parafernália toda aí de imigrantes que chegaram na Europa. 7.000. Eles estão em um lugar específico, quase que isolados do mundo. Você precisa ter confiança deles. Até porque a Europa, com toda razão, está desconfiada.
está desconfiado, não sabe se essas pessoas vieram bem intencionadas. E esse é um outro debate, que, claro que não vamos debatê-lo aqui, mas nós estamos sentindo na pele lá. Hoje, e esse é o objetivo do terror, hoje, você olha uma mulher muçulmana tapada da cabeça aos pés, com a burca. Você não sabe se é uma mulher, se é um homem, ou se é alguém que está tapando uma bomba. O medo está generalizado. Embora nós estamos lutando contra o ódio, contra o terror, levando a paz, porém, para chegar a esse nível aí, como a missionária disse, sobre relacionar-se, e é um caminho longo. Nós estamos em Lisboa, tomando a iniciativa de usar o futebol, jogar bola juntos, é uma forma de começar alguma coisa, por favor. Verdade, eu preciso ir para o break. Mas a gente volta no próximo bloco com mais Antenados na Geral. Fique ligado, a gente falando sobre missões, vamos para o último bloco e aqui a chapa está esquentando. Você tem chamado missionário? Fica ligado. Aqui só pessoas muito importantes, uma cabeça muito legal, aprofundando o assunto de missões e você ligadinho aqui na Boas Novas. Antenados na Geral, volta já. Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral e hoje a gente falando sobre missões. Tem um livro bacana aqui do Jairo de Oliveira, Reflexões de um Apaixonado por Missões. Legal. Exatamente, lançamento aí da editora Betel Brasileiro. Eu tenho alguns Betel outros lá livros. da Paraíba? Exatamente. Eles têm um seminário, né, em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, e tem a editora. Tinha umas missionárias lá, duas irmãs, eu acho, muito tradicionais, muito famosas no mundo missionário, né, da formação de missionários, né? Irmã Durvalina é uma... Isso aí. Muito legal. Uma delas. A abordagem que eu queria agora no último bloco, da gente colocar, que medidas deveríamos nos colocar como instrumentos de Deus para potencializar, instrumentalizar e fazer com que missões seja, de alguma forma, reativado em nossas igrejas, né? Nossos telespectadores, às vezes, eu me sinto, às vezes, muito abordado em relação a isso, de pessoas, às vezes, que têm o chamado, mas que têm uma dificuldade de entender essa canalização, né? Eu sou de um tempo que isso era muito propagado, sabe? Os folhetos das agências missionárias, eu era motivado a ofertar a missões. Eu não vejo mais essas movimentações. Eu vejo algumas pessoas muito ativistas disso e alguns que se embrenham a descobrir. Mas acredito que muitas pessoas têm o toque, né? Têm o chamado do Senhor, mas não sabem nem como se movimentar para isso, né? E eu queria, assim, uma parcela de contribuição de vocês. Que papel nós, como formadores de opinião, podemos falar aqui para o nosso público, para as pessoas que estão envolvidas, como se envolver com missões? Que medidas devemos tomar? O que devemos fazer? Olha, eu penso que a solução é a liderança. Hoje, o cara que tem chamado missionário, se ele estiver na igreja errada, ele vai ter que fazer das tripas o coração para sobreviver. Porque você está num lugar onde não sentem, ou não entendem, ou não querem entender esse mandamento. A questão missionária não é questão opcional. Foi uma ordem do nosso Senhor. Ide por todo mundo. Não é questão opcional. Se eu quiser, se eu puder, não. Ele diz, ide. O pastor Valdemar de Carvalho até brincava com isso, dizendo assim, que a primeira pergunta que Deus vai fazer no céu vai ser esta, você foi? Porque essa é a questão. Penso que a liderança do Brasil, nós precisamos de um avivamento, um despertamento de Deus na liderança do Brasil. É absurdo o que se gasta de dinheiro nesse país, com vaidades pessoais, com coisas que não contribuem para o crescimento do reino, mas para o crescimento de impérios. Acho que tem que haver uma mudança. E olha, eu oro para que haja essa mudança. Porque quando líderes, eles se apaixonam por missões,
É maravilhoso ver como que todas as outras áreas da igreja desenvolvem. Deus aposta, eu costumo dizer que Deus não patrocina vaidades, Ele patrocina propósitos. E quando uma igreja toma a decisão de ser uma igreja missionária, de fato, de descobrir quem tem chamada, de treinar quem tem chamada, de enviar, de sustentar. Romanos 10 diz, palavra do Senhor, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então, realmente, o papel da igreja é crucial e acho que a solução passa por um despertamento na liderança. Deus tem que fazer alguma coisa aí. Tem pastores novos assumindo aí o lugar dos mais antigos, que deveriam ter uma mentalidade mais missionária. E está chegando a hora. E lamento dizer, vou pegar aqui a palavra do missionário Jairo, né? Gostei muito de sua palavra. Ou a gente vai até os muçulmanos, ou eles virão até nós. Verdade. Essa é a estratégia de Deus. Né? Se a gente não vai, foi como aconteceu, né, em várias ocasiões da história. Mas há um fato interessante que acontece. Um dos problemas, sabe por que a igreja ela não é assim, não tem uma visão missionária ampla? Porque a nossa liderança não é treinada nisso. Essa semana nós estávamos conversando nisso na rede social e eu concordei. Por exemplo, todo pastor, ele deveria, antes de assumir uma igreja, quando ele estivesse sendo treinado, né, no seminário e tudo, ele deveria passar um tempo no campo missionário. Porque o que acontece? Quem leva a igreja a mover para missões é a liderança, é o pastor. Se o pastor não tiver visão missionária, dificilmente a igreja vai ter. Dificilmente vai ter. A igreja tem os recursos na mão, como o Hudson falou, a igreja brasileira é a igreja rica, ela hoje tem condição de enviar missionários para todas as cidades brasileiras que estão precisando e para o exterior, para o mundo muçulmano, tem condição, tranquilamente. Mas realmente ainda está voltada para si, está gastando com si mesmo. Né? Então, investe muito pouco em missões. Tem esse ponto da formação, então os pastores têm que se formar. E eu quero desafiar você que está pastoreando uma igreja, que nunca participou de um trabalho missionário, faça uma viagem missionária. Vou te dar uma oportunidade. Em novembro, nós estamos levando uma equipe, o Vale de Jequitinhonha. Quiser ir com a gente... É bem-vindo, é bem-vindo. Sempre vão pastores, vá visitar Portugal. Vá visitar lugar não vai vá visitar o Quênia. Lugar não vai visitar faltar. o Quênia. Nós temos tido todas as nossas viagens e de outros ministérios que trabalham, vou falar da minha área, no Vale de Jequitinhonha, sempre tem pastores que vão junto, porque tem muitos que vão nessa visão. Vai para aprender, eu quero ver como é que é, porque eu quero envolver a minha igreja de missões. Então, eu vou porque eu quero saber como é que é esse negócio. Eu me envolvi com o continente africano. Eu comecei bem cedo, né? Aos 17 anos eu fui a primeira vez para a África do Sul e há 20 anos atrás, estou completando 20 anos este ano, e havia uma expectativa no meu coração e no coração de muitos missionários, no coração de muita gente envolvida com a causa missionária. Nós já ouvíamos rumores naqueles anos de que haveriam anos de prosperidade no Brasil, de que o país se desenvolveria, de que a economia seria forte. E a conta que nós fazíamos é que, com o desenvolvimento maior da economia brasileira, a igreja cresceria mais e isso resultaria no maior envolvimento com a obra missionária. Só que a história nos mostrou que a igreja enriqueceu, que os brasileiros enriqueceram de uma forma geral e isso não resultou em maior envolvimento com a causa missionária, em maior participação Muito pelo em contrário, missões. Ele cresceu. Infelizmente. Eu concordo que missões é resultado de avivamento. Se tem vida, tem missões, tem desejo de levar o evangelho, tem desejo de ver o reino expandindo. Então nós precisamos orar pela Igreja Evangélica Brasileira, pelos nossos líderes, para que haja de fato um avivamento, um despertamento espiritual, para que haja mais amor pelas coisas de Deus e o nosso amor ao Senhor vai se traduzir em amor pelos coisas de Deus. E esse avivamento, Jairo, esse avivamento que dizem que está a acontecer por aí, que não culmina em missões, não é o avivamento que vem de Deus. Todas as vezes na Bíblia que houve um avivamento, houve arrependimento e houve amor pela obra de Deus. Um total amor pela obra do Senhor. Esse pastor que está gastando dinheiro de Deus naquilo
que não é a obra do Senhor, esse pastor que não está usando a sua parte no reino para fazer missões, cara, Deus vai te pegar, cara. A grande questão é que quem não cumpre Atos 1:8, ser testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, vai cumprir Atos 8:1, que é a questão da perseguição. Vai acontecer em algum momento isso. Então, quem não cumpre Atos 1:8 vai cumprir Atos 8:1. E eu acho que o grande problema é que nós perdemos um foco. As mensagens de salvação, você quase não ouve mais. Onde é que estão as mensagens de salvação dizendo da volta de Jesus? Do se preparar para essa volta que passa pelo arrependimento, passa pelo perdão. Onde é que está isso? Se perdeu no meio do caminho. E ainda tem outra coisa. As pessoas mandam um missionário para o campo e a primeira pergunta dele é: quantas almas você alcançou? Não é igual aqui. Se você alcançar uma, glória a Deus por isso. Ganhou Não é? o mundo Então, eu não vou mandar para lá porque não vai encher a igreja, não vai trazer pessoas para cá. Mas existe uma causa. Jesus morreu por todos. Ele amou esse mundo. Então, nós temos que amar o mundo que ele amou e se envolver com essa causa dele, olhar para as necessidades, ter paixão pelas vidas. Amém. Os morávios me trazem uma alegria. O assunto precisa terminar, infelizmente. Oh. A gente fica Agora com tá essa ficando semente bom. Mas maravilhosa só que a para Neuza dizer, deixou só para no fechar, nosso coração. mas que o Cordeiro possa receber a recompensa do sofrimento dele através de cada um de nós. Amém. Deus Que seja abençoe. isso. O Antenados fica por aqui. Sacrifice in the